Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão, e quero saudá-lo, quero cumprimentá-lo, quero lhe dar boas-vindas a este momento de oração, de reflexão, de crescimento em Deus, a este momento de vida espiritual ativa, em que estamos aqui para promover a fé, para promover a verdade libertadora, para viver a verdade libertadora em Cristo Jesus. Amém? Então, que durante esta hora que vamos passar aqui, você possa ouvir a voz de Deus, possa celebrar a palavra do Senhor e possa viver essa experiência maravilhosa do Deus que faz, do Deus que opera, do Deus que realiza infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Daqui a pouco nós vamos interceder uns pelos outros. Tiago diz que muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Pessoas com necessidade, pessoas com privações, com doenças, limitações financeiras, desemprego, pessoas com problemas familiares, relacionamento conjugal conflitante, pessoas que enfrentam dramas com os filhos, envolvidos em caminhos estranhos à palavra de Deus. Então, isso tudo, irmãos, é alvo da nossa oração. E nós, como igreja, precisamos saber que temos uma família, temos pessoas que oram por nós, família espiritual. Para isso estamos aqui em nome de Jesus. Toda sexta-feira é a nossa live de reflexão bíblica e oração. Nós, sobre a palavra de Deus, queremos orar com convicção e assim estarmos uns intercedendo pelos outros, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a lista de oração já está aqui preparada, amém? Se você não enviou o seu pedido de oração, você ainda pode enviar aqui no nosso chat. Os nossos amados irmãos da igreja estão atentos a isso, para orar, para anotar o seu nome, para colocar diante do Senhor. Amém? Estejamos juntos então neste propósito de glorificar, de orar e de adorar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos à palavra de Deus. Nós temos agora um momento importante para o estudo bíblico e daqui a pouquinho a oração da fé em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus. Estamos avançando cada etapa no nosso ministério, nossa igreja. Nós entramos com um pedido de isenção do IPTU na nossa sede nacional em Itaipu há já alguns meses, acredito que no mês de março, e responderam somente agora, e ainda com algumas exigências, mas graças a Deus já foi cumprido. Nós somos rápidos, e agora estamos aguardando terça-feira chegar um documento e nós vamos novamente dar entrada. Em nome de Jesus, já vamos ter essa homologação da isenção de IPTU para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. As nossas obras também em Itaipu estão maravilhosas, estão avançando. Já terminamos hoje a testeira em cima, né, na lateral da igreja. Está lindo, lindo, lindo. Os profissionais que estão trabalhando na igreja estão de parabéns, estão pessoas de mão cheia, bons trabalhadores, e a casa do Pai está ficando simplesmente maravilhosa. Continue orando, por favor, para que toda a provisão seja dada, para que milagres aconteçam, para que Deus abra portas tremendas. São desafios imensos. Deus levantou uma família que tem especialmente patrocinado esta obra,
E são despesas altíssimas, irmãos, altíssimas, altíssimas. Toda semana ali, toda semana, toda sexta-feira, sexta-feira de pancada. Então é necessário provisão, milagre, e vamos estar intercedendo, orando, para que portas do céu, janelas se abram de forma surpreendente para a glória do Senhor. Amém? Está sendo semeado ali, é fruto do trabalho, sangue, vida, muito, e valores astronômicos. Então é digno da nossa total atenção, total oração, a intercessão, para que com portas dos céus estejam abertas. Amém? Em nome de Jesus. Pois bem, vamos lá, igreja querida, vamos à palavra do Senhor, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. A palavra é maravilhosa, é simplesmente maravilhosa. Essa palavra é linda, é maravilhosa. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. O tema que vamos estudar nesses minutos: oração, orando e se doando, a igreja vai evangelizando. Orando e se doando, a igreja vai evangelizando. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. Vamos fazer a leitura da santa e maravilhosa palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia, havia o que, pastor? Haviam profetas, haviam mestres: Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos pedir a Deus a sua bênção, vamos pedir a Deus a sua graça. Pai amado, Pai eterno e maravilhoso, este é um momento sobrenatural, porque é momento de pregar a Tua palavra. Eu creio de todo o coração que é sobrenatural. Nós sabemos que estão envolvidas regras de hermenêutica, foi observado a exegese para fazer estudo bíblico, a questão de homilética, que é a apresentação da palavra, há diversas disciplinas que estão agora aqui conversando entre si para a exposição disso tudo. Entretanto, Pai, nenhuma disciplina, nada secular ou ensinamento ou metodologia, nada disso pode transformar vidas, nada disso pode transformar pecadores em santos, nada disso pode transformar pessoas condenadas em salvas. Portanto, este é um momento sobrenatural, porque a pregação da palavra pode salvar, a pregação da palavra pode transformar, a pregação da palavra pode resgatar vidas. Por isso, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua graça, precisamos que o Senhor use os lábios do pregador, por misericórdia, graça e amor às ovelhas, e fale ao seu povo. Então, Pai, cabe-me como pregador ser um pequeno Cristo, diminuir para que Tu cresça. A glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Teu, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Santos, preciosos, família querida, família amada, família na fé, povo de Deus, povo abençoado, povo feliz, povo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, eleitos de Deus em Cristo Jesus. Bom perfume, louvado seja o nome do Senhor. A igreja
povo de Deus, é instrumento nas mãos do Senhor para iluminar pessoas, para iluminar quem jaz nas trevas. A linguagem de Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo. A linguagem do profeta Isaías disse que, uma aplicação disso aí, diz que nós vamos consolar os que choram, libertar os cativos, sarar os de coração ferido. Então, esse é o trabalho nosso, da igreja. A igreja é terapêutica, a igreja é aconchegante, a igreja é família, a igreja é lugar de transformações, de crescimento. Isso é igreja. Então, esse trabalho maravilhoso que Deus nos incumbiu, ele avança, ele progride, ele cresce, ele amadurece através da meditação da palavra e através da vida de oração. Ontem eu coloquei uma enquete no grupo da igreja. O que você acha mais importante? A meditação da palavra ou a vida de oração? Então, alguns irmãos, eu, pastora Deise, presbítero Jorge, irmão José Cardoso, até onde vi, nós 4 tínhamos respondido a mesma coisa. As duas coisas são fundamentais. As duas coisas são fundamentais. Essa foi a nossa resposta. De fato, amado, é a palavra e é a oração. Um teólogo disse assim: qual é o mais importante para o passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Se arrancar uma asa, ele não voa. Ele precisa das duas. Então, se você vai pregar a palavra, você precisa de orar antes. Você precisa de ter oração. E se você for fazer a palavra, a pregação, se você for fazer a obra de Deus em geral, sem ter vida de oração, você está fazendo no teu braço, no teu poder, na tua força. Por isso aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio. Por quê? Porque aquele casta só sai com jejum e com oração. Então aqui você veja que os apóstolos estavam jejuando, estavam orando. E o Espírito disse: eu vou revelar o que eu vou fazer, me separa aí, Barnabé e Saulo. Ou seja, o Espírito estava conduzindo, eles estavam meditando nas coisas de Deus. Então aqui, capítulo 12, capítulo 13, o Evangelho está saindo da Judéia e indo para os confins da terra. Nós vimos isso semana passada, e aqui é a continuidade. Está indo para os confins da terra, ou seja, é um ponto de virada. É um ponto de virada. Amado, toda vez que alguém está num ponto de virada para crescer, para despontar, para tomar posse de uma vitória, para ser promovido no trabalho, para fazer uma grande obra, um sucesso esperado, enfim, uma aquisição, uma bênção, todas as vezes a pessoa está no ponto de virada para expandir as coisas. Há uma guerra espiritual, há uma guerra. O inimigo não quer largar o osso de jeito nenhum. Ele não quer permitir que o povo de Deus avance, que o povo de Deus prospere. Ele não quer permitir que o povo de Deus leve adiante a mensagem do Evangelho. Porque quem é povo de Deus de verdade, quando se fala em prosperar, quando se fala em crescer materialmente, quando se fala em prosperar no trabalho, amado, em se tornar um chefe, um executivo, um diretor de empresa, um empresário bem-sucedido, um profissional liberal, reconhecido. Quando se fala em crescimento, prosperidade de um filho de Deus, verdadeiramente alguém que ama o Senhor, em última instância, estamos falando em quê? Estamos falando em avanço do reino. Porque essa pessoa que é fiel, ela é colaboradora. Essa pessoa que é fiel, ela é semeadora. Essa pessoa que ama Jesus e a obra, ela vai ajudar, ela vai
ela vai honrar uma despesa da igreja, ela vai pagar uma conta, ela vai pagar um programa de rádio, ela vai adquirir um instrumento para a igreja. A igreja está precisando de um teclado novo, a pessoa vai lá e compra um teclado novo. A pessoa está precisando pagar aqui a conta da igreja que não foi paga, a conta no vermelho, a pessoa vai lá e cobre. Ou seja, ela é fiel, é isso que corresponde. Então, o inimigo tentou, aqui dentro do contexto, Tiago foi morto, preso, o apóstolo Pedro foi preso, também seria morto, mas a igreja, o povo de Deus, não abriu mão da vida de oração, não abriu mão de se reunir na casa da mãe de João Marcos. Estava reunida lá na casa da mãe de João Marcos, havia lá um PEGIC, um pequeno grupo de integração e crescimento, estavam lá em oração unânimes. Isso está no capítulo 12, isso está no pano de fundo para chegar no capítulo 13. Estavam lá orando, intercedendo, buscando. Diz que Deus enviou um anjo. O anjo foi lá, abriu a porta de ferro, acordou Pedro, que estava dormindo. Você veja como Pedro estava preocupado. O cara ia perder a cabeça, ia morrer, e estava lá no sono profundo, estava muito preocupado. Ele estava com um sossega-leão. Do sossega-leão de Pedro era o descanso do Senhor. Ele aprendeu a descansar em Deus. Nós precisamos disso também. Às vezes as lutas parecem que vão nos engolir, parece que nós não vamos, sair dessa, uma onda atrás da outra, caixote, jacaré, siri, come areia, come tudo junto, é um terrível. Amado, Deus não vai permitir. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda o segredo de Pedro, de dormir. Aprenda o segredo de Jesus, de dormir na popa do barco no meio da tempestade. Aprenda, vamos aprender esse segredo, em nome de Jesus. Então, quando entramos no capítulo 13, tendo em mente esse contexto, da igreja em oração, anjos operando, haviam perseguições, mas havia uma igreja que não abria mão das armas espirituais. Nós vemos que o Espírito Santo, quando os apóstolos estavam jejuando e orando, o Espírito Santo dirige a igreja para as missões. O Espírito Santo foi lá e disse: olha só, em outras palavras, claro, abro um parênteses aqui. O Espírito Santo chega: olha só, o adversário aí está tentando impedir as missões. Eu já vos disse outrora para vocês irem pregar o evangelho a toda criatura. E o adversário está tentando impedir as missões. Matou um, prendeu o outro, já enviei o anjo, já fiz o sinal. E agora? Vocês vão ficar aí parados? Vamos embora. Separa aí Barnabé e Saulo. Então o Espírito Santo começou a dirigir para as missões. Ou seja, não perca o foco das missões. Nós, durante a oração, vamos estar orando, pedindo a Deus que cure, pedindo a Deus que restaure, pedindo a Deus que refaça casamentos, pedindo a Deus que refaça famílias, pedindo a Deus que doenças caiam por terra, pedindo ao Senhor que pessoas prosperem materialmente, que empregos, portas de emprego se abram, que pessoas sejam promovidas no seu trabalho, profissionais prosperem, empresários prosperem, empreendedores, executivos, profissionais liberais, diretores, presidentes, enfim, vamos estar orando por isso tudo. Mas isso tudo não é o foco final, não é a finalidade em si. A finalidade é as missões, a missão, ou são as missões. A finalidade é a pregação da palavra. Orando e se doando, a igreja vai evangelizando. Esse é o propósito final. Essa coisa da teologia da prosperidade de certos pregadores que não leem a Bíblia, que só querem fazer marketing pessoal, em que a vitória, a conquista é uma finalidade em si, isso é um equívoco.
Isso é um equívoco, porque vai haver uma hora, inclusive, que o anticristo vai se revelar, a igreja vai ser perseguida como nunca houve na terra. Aí eu quero ver aonde que vai estar. Tu vai escolher o quê? Continuar no teu trabalho, sendo um profissional reconhecido, negando Jesus? Ou você vai ser mandado embora, porque se continuar lá confessando Jesus, vai ser morto. E vai negar isso tudo para viver com Jesus. Aí vai ter uma hora que vai ser assim, amado. E se acontecer isso no nosso tempo? Então, enquanto isso não acontece, a gente precisa falar, em outras palavras, tudo que esses pregadores aí declaram, vitória, crescimento, tal, amém, vamos declarar isso tudo, eu recebo e declaro, mas não é a finalidade em si. A finalidade é a pregação do Evangelho. A finalidade são as missões. A finalidade é que a palavra corra. A finalidade é que a igreja avance. Essa é a finalidade. Que Cristo seja conhecido. Tenha sempre isso em mente, amado. Por isso o Espírito Santo vai ali no meio deles. Olha, separa esses dois aí que eu tenho uma missão para eles. Tenho uma obra para eles. Agora, saiba disso. Ser dirigido pelo Espírito Santo e orar em todos os sentidos para fazer missões, e todas as vitórias que se tem, você põe nas mãos de Deus para fazer missões, para falar da palavra, com tudo isso junto, ainda assim, isso não significa que você não enfrentará problemas. Resistências vão haver, aí é que vai haver. Por quê? Porque o adversário quer tentar impedir que isso aconteça. O adversário não quer que as pessoas ouçam de Jesus. O adversário não quer. Então o Evangelho, a expansão do Evangelho, esse ponto de virada para expandir o Evangelho, seja em termos de comunidade, de igreja, ou vitórias pessoais que vão se reverter em pregação da palavra, de alguma forma, essa expansão do Evangelho continua a enfrentar resistência, aqui por parte de religiosos incautos, o judaísmo falso, e também pessoas energizadas por Satanás, que pervertiam o caminho das pessoas que ainda não estavam revestidas da armadura da palavra. Ou seja, haviam pessoas assim, desprevenidas, desavisadas, iam lá com as suas heresias para arrebatar o coração delas e afastá-las da verdade. Então, nesse contexto, e em todos, e aqui dentro desse contexto, estamos vendo que a oração é sempre necessária. A oração é fundamental para a direção do Espírito Santo. E quando a pessoa jejua, a pessoa está abrindo mão de prazeres mundanos. Amado, a hora da oração não é hora de você pensar na lasanha. Lasanha é bom, queijinho derretido, maravilhoso. Mas quando você está na oração, na busca, na batalha, isso não é hora da lasanha. Não é hora de rocambole. Não é hora de rabada com agrião, bucho de bode, dobradinha. Nada disso, amado. Não perca o foco, por favor. Então, não é hora disso. É hora da batalha, é hora da guerra, amado. É hora de avançar. Então, é natural isso. Você abre mão de um prazer carnal. Imagina se você vai estar lá batalhando em oração e ao mesmo tempo McDonald's, Big Tasty, um glutão. Não, amado. Então você tem um momento de jejum. Você jejua para isso. Você abre mão desses prazeres para batalhar, para guerrear, para buscar. Você se torna mais perceptível, sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Não é questão de jejum em termos de sacrifício, um sacrifício carnal, que eu vou fazer uma barganha com Deus. Não. Tem gente que faz barganha de outras formas. 7 semanas da vitória, 7 passos do executivo.
e não sei quantas. Isso aí é uma forma de sacrifício camuflada. Então não tem nada de sacrifício aqui. Isso aqui, sacrifício carnal, sacrifício legalista, nada disso. Isso aqui é graça, irmão. Você acha que o Espírito Santo ia agir se eles estivessem na carne? Estavam jejuando e orando. Jesus já tinha morrido e ressuscitado e o Espírito Santo já tinha batizado. Aqui já é ministério do Espírito Santo. Aqui já é graça de Deus. Você acha que o Espírito Santo da graça de Deus iria agir se eles estivessem na carne? Claro que não. Que Deus abra os olhos de pregadores, de pessoas que um dia foram grandes pregadores de Deus, mas que hoje estão chafurdadas nas suas próprias heresias megalomaníacas. Que Deus abra os seus corações e ilumine as suas mentes, para que voltem para o verdadeiro Evangelho. Então a igreja se torna sensível ao agir do Espírito Santo por meio do jejum, da oração, da meditação da palavra, da consagração a Deus. Amado, que lindo! Nós vamos chegar ao nível aqui na igreja que nós vamos fazer manhãs de consagração. Um sábado por mês, vamos nos reunir 9 horas da manhã para passar uma manhã inteira de jejum e oração na igreja. De 9 a 1 da tarde, jejum e oração. Eu creio, amado, vamos chegar lá, Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai restaurar vidas. Então a igreja, em essência, é missionária, e ela deve ter a visão das necessidades que há no mundo, assim como deve ter o desejo de orar, de se doar em obediência pela extensão do reino de Deus. E através do Espírito Santo, ela poderá realizar o ministério de missões. Amado, você que está se doando pela obra de Deus, você que doa a sua vida, se coloca à disposição do Senhor, tem vida de oração, meditação, busca, Deus vai te honrar grandemente, amado. Então, orando e se doando, sob a orientação do Espírito Santo, a igreja realiza o ministério de missões. É isso que vimos aqui em Atos 13. Aí o versículo 5, nós lemos de 1 a 4, olha o 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Ou seja, eles anunciavam a palavra. As sinagogas judaicas eram o ponto de partida. Os judeus nunca foram excluídos de nada. Ali era o ponto de partida. Eles começavam na sinagoga em diante. Por quê? Porque na sinagoga os judeus já tinham o conhecimento do Antigo Testamento. Então era mais fácil falar de Jesus para eles. Era mais fácil anunciar, pegar o que eles conheciam do Antigo Testamento e dizer, olha, tudo que os profetas diziam é Cristo. Tudo que os profetas profetizavam é Cristo. Então, por isso começavam da sinagoga e expandindo. Lembra que aqui é o ponto de virada para as nações, expandindo o Evangelho. Então, enviados pelo Espírito, os missionários se depararam com confrontos espirituais. Aqui, um falso profeta que perverte os caminhos do Senhor e tenta afastar um procônsul da fé. Veja versículos de 6 a 8. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Amado, toda vez que você está numa empreitada evangelística, orando por alguém, batalhando para ganhar uma alma para Jesus, amado, Satanás envia lá um energizadozinho dele para tentar afastar essa pessoa da fé. Você chama ela para a igreja,
aí o outro chama lá para dança do cachorrão e do banho de espuma. Você chama ela para ir num culto de oração, aí ele chama para ir no culto lá, não sei quem, culto não, lá do cara do safadão, de que não sei o que, e que vai, amado, você tenta trazer para a obra de Deus e o inimigo tenta levar para lá. Você puxa para cá e o cara puxa para lá. Então é uma guerra, uma batalha. Então esse encontro dos apóstolos com esse falso profeta, ele nos remete a outros encontros de batalha. Você veja, Pedro e o mago Simão, que tentou comprar o dom do Espírito Santo. A batalha de Moisés com os feiticeiros de Faraó. Ele jogava lá o cajado para virar serpente, aí vinham lá os feiticeiros e faziam o cajado também virar serpente. Ou seja, uma batalha. Ele realizava um sinal da parte de Deus, o capeta ia lá, tentava desmentir, fazendo outra coisa, sempre tentando jogar areia demais, tentando acabar com a vida do homem de Deus. Então é a história, é a guerra. Vemos o confronto de Elias com os sacerdotes de Baal, 450 profetas de Baal contra o profeta de Deus, Elias. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, batalhas existem em todos os momentos. Quando eu tive a oportunidade de ir a Israel, no Monte Carmelo, tive a oportunidade de orar naquele lugar. Que alegria, que alegria. Eu até orava olhando para o céu assim, né? Vai que caiu um fogo lá de cima, Deus seja louvado. Mas, amado, que sentimento maravilhoso. Eu quero dizer, amado, você está aí numa batalha, ora, não perca tempo, amado. Não brinca com isso não, amado. Busca, ora, pede, bata na porta. Vamos lá, amado. Deus está ouvindo a tua oração. O falso profeta tentou resistir ao Espírito Santo através de uma energia satânica, poderes satânicos. Tentou frustrar os planos de Deus, se tornou inimigo de toda a justiça. Mas Deus fez sobrevir sobre ele castigo e punição. Amado, todos aqueles que se levantam contra Deus, contra a obra do Senhor, contra os planos de Deus, de missões, de evangelização, estão fadados a perder. Estão fadados a perder de um jeito ou de outro. Por quê? Porque a obra evangélica, a missão evangélica, a pregação da palavra, a missão evangelística é algo de Deus, não é algo humano. Nós, homens que estamos envolvidos com isso, somos instrumentos apenas, mas a obra é dele, a obra é do Senhor. Então, orando e se doando, sob a orientação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo se tornou exemplo da maneira como o Espírito Santo de Deus vai agindo progressivamente na missão evangélica. Diz, separa aí Saulo e Barnabé. E em princípio só disse para separar. E aos poucos foi mostrando e foi fazendo a coisa acontecer. Então, a vontade de Deus pode ser iluminada aos nossos corações de algumas maneiras complementares. A primeira forma, que é a básica, é a forma principal, é a meditação bíblica. Meditação bíblica. Quando você medita na palavra, Deus está falando com você. A pessoa diz assim, ah, pastor, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Então leia a Bíblia em voz alta. Aí você vai ouvir a voz de Deus, certamente. Porque a Bíblia é a voz de Deus. Em segundo lugar, Deus fala em oração. Porque Jesus está vivo. Jesus vive, Jesus reina. Então, em oração, o Espírito Santo fala o coração. O Espírito Santo fala os ouvidos espirituais. O Espírito Santo nos toca. A gente tem um sentimento, uma certeza, é Deus que está fazendo, é Deus que está falando. É uma paz que excede todo entendimento. Precisamos então de intimidade com Deus.
Então, relacionamento com Deus e prontidão para fazer a obra e se doar é uma forma de Deus falar. Depois você veja lá em Atos 16, Paulo estava orando lá e tal, e vem uma visão de um macedônio chorando, precisando de que alguém fosse até ele, e ele entendeu que era o Espírito Santo que estava mandando ele ir até certo lugar para evangelizar. Às vezes você está dentro do ônibus, amado, sentado lá atrás, o Espírito Santo mostra uma pessoa e diz: está vendo aquela pessoa? Fala para ela. Você vai lá despretensiosamente, senta do lado, vira para ela: Jesus te ama, amém, glória a Deus, entrega um folheto da igreja, prega a palavra. Às vezes você não imagina, amado, o que uma simples atitude como esta pode fazer numa vida, pode transformar uma vida. Nós temos uma irmã na igreja, irmã Socorro, que foi transformada, salva, convertida, através de um livro, um livreto. Alguém entregou um livreto para ela. Está aqui, ó, Paz do Senhor. Entregou o livro, um livrinho pequeno, ela depois leu, tchumba, foi selada pelo Espírito. Olha aí, como Deus é maravilhoso. E aqui em Atos 13, a igreja está envolvida, porque a igreja também está comissionando os apóstolos. É uma forma de Deus falar, de se revelar. Então, amado, devoção pessoal, busca pela vontade de Deus, meditação bíblica, vida de oração, vida em comunidade de fé, da fé, em oração, em comunhão com a igreja, amado, são maneiras de nós vermos a obra de Deus avançar, em termos gerais e em termos pessoais. É assim, amado, orando e se doando, que a igreja vai evangelizando. Você está na tua intimidade com Deus em oração, na tua intimidade com Deus em devoção. Ao mesmo tempo você está na comunidade da fé, você está trocando experiências. Às vezes numa conversa com o irmão, você passa para ele uma experiência tua, uma coisa que Deus fez na tua vida, um aprendizado que você teve, um relacionamento que Deus fez assim o assado. Nessa troca de experiência, na intercessão da igreja, durante um culto, do altar da igreja, a pregação da palavra, vem firme no teu coração, vem poderosamente sobre a igreja. Espírito Santo toma a igreja pela palavra. São maneiras de Deus falar, Deus dirigir. Assim como a igreja estava aqui, 13, 1-4, orando, jejuando, diz que o Espírito Santo veio e falou: ó, separa Saulo e Barnabé, que eu tenho uma obra com eles. Então, amado, não é quando eles estavam lá no Barra Shopping, tomando gelato. Deixa o gelato para lá, amado. O negócio é quente aqui. Rio 40 graus, 45 graus, amado. É isso aqui, é a palavra, é a vida com Deus. É a vida com Deus. Então, amado, você veja, Bar Jesus era um falso profeta. Névoa, escuridade vieram sobre seus olhos como forma de disciplina. Paulo, outrora, foi perseguidor da igreja. Também ficou cego por 3 dias, mas foi obra de Deus, de graça e misericórdia. Se você hoje estiver passando alguma disciplina, se o teu coração se arrepende, então você é um Paulo. Mas se o teu coração se endurece e você sai da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor, você tem sido Bar Jesus. Quem você deseja, a história de como você deseja viver. Então, amado, arrependa-se. Paulo se arrependeu. Ó Senhor, quem és? Quem és? Sou Jesus quem persegue. Amém, Senhor, me perdoa. Agora eu sou um pregador da palavra. Então, amado, arrepende-te. E a palavra vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração
eu sararei a sua terra, eu perdoarei pecados, eu farei um milagre, uma obra grande na sua vida, em Cristo Jesus. Receba, amado, abra o teu coração, arrependa-se, para ser instrumento de Deus, para ser instrumento de evangelização, para ser instrumento da missão evangélica, para ser instrumento do Deus vivo. Ver Deus fazer, operar, você precisa de arrependimento. Arrependei-vos. Ah, pastor, mas eu já sou convertido, Jesus já perdoou outros pecados passados, presentes e futuros. Ah, é? E aí por isso você não pede mais perdão quando peca? Por isso você agora virou amiguinho do pecado? Por isso agora você faz carinho no pecado? Por isso agora quando você peca você não sente mais nada? Então, amado, você é pior do que antes. Porque quem é crente de verdade, quando peca, a primeira coisa que quer fazer é pedir perdão a Deus. Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa. Ai, Jesus, meu Deus maravilhoso. Já vem expectação de juízo e fogo na cabeça. Só quer logo, confessar o seu pecado e deixá-la. E isso é cristianismo. Isso é que é Bíblia. Arrependa-se. Caso não, teu coração vai criar uma crosta. E eu já vi na vida de alguns pregadores aonde isso levou-os. Pessoas soberbas, pessoas que não ouvem ninguém, pessoas que se acham deuses. Tem gente que se acha Deus e tem gente que tem certeza que é Deus. Porque se você der uma opinião qualquer, te exclui, te excomunga, liga para tua mãe, que é uma senhora idosa, cuidando da outra mais idosa ainda com Alzheimer, te xinga. Não vou nem falar mais nada. Amado, se arrependa, se arrependa, se arrependa, abra teu coração e Deus terá misericórdia. E peça que Ele tenha misericórdia da tua vida, para que você viva a vontade dEle. E por fim, lute as batalhas da fé em oração, amado. Aqui não era brinquedo não. O coro estava comendo, mas a igreja estava orando. Os apóstolos estavam orando e jejuando. A igreja estava buscando. E qual foi o resultado? O procônsul recebeu a palavra, Bar Jesus foi repreendido, disciplinado, e o evangelho avançou. 2023 anos depois a gente está aqui falando disso. Eu creio que se Jesus não voltar antes, muitos anos depois da nossa vida aqui, muita gente vai dar dando testemunho de como Deus agiu na nossa geração. Como a gente pode dizer assim, Deus agiu tremendamente através de Billy Graham, grande pregador, homem de Deus. Deus agiu tremendamente através da vida de Jonathan Edwards, grande pregador, missionário. William Carey, grande pregador. Jim Elliot. Deus agiu tremendamente através da vida de Spurgeon. Deus agiu tremendamente por C.S. Lewis. Deus agiu tremendamente. Deus está agindo. Amado, muita gente vai dizer, Deus agiu tremendamente através daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, daquele irmão que orava lá no fundo da igreja, daquela pessoa. Da tua vida, amado, arrependa-se e entra no ringue da oração. Batalha com oração, porque Deus vai ouvir. Deus sempre ouve um coração arrependido. Agora, quem não se arrepende, quem fica lá como fariseu, batendo no peito, achando-se Deus, que não tem que pedir perdão, porque é um herético, Deus não ouve mais essa oração. Tem um teto de bronze. Então, amado, arrependa-te, peça perdão a Deus dos seus pecados, confessa seus pecados e deixa para trás, e entra no ringue da oração, porque Deus vai agir grandemente em nome de Jesus. Amém? Então vamos à oração. Temos aí 15 minutos importantíssimos. Nós queremos orar pela vida da dona Neuza Maria de Azevedo Lopes. A dona Neuza Maria de Azevedo Lopes está
uma senhora idosa, não é nem tão idosa, mas está com problemas psíquicos, mania de perseguição, já está falando em se mudar de novo, uma série de problemas. Vamos orar por ela, problema de saúde também, por ela e por toda a família, para que Deus cubra essa família de graça, cubra essa família de misericórdia. Ela tem filhas, tem pessoas que a amam, que estão sofrendo por ela. Vamos orar por esta casa. A Maria Rita, que é filha de uma diaconisa nossa, tão amada e querida. Maria Rita fez uma cirurgia na boca, está tomando antibiótico, sentindo mal-estar, voltou a comer hoje, não estava se alimentando. Vamos orar por ela. E também a irmã Maria do Socorro, que é a nossa diaconisa, abençoada, eleita, amada, querida. Irmã Maria do Socorro, dor no corpo, sentindo muito frio, possivelmente um resfriado, uma gripe, alguma coisa nesse sentido. Vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. Ore, por favor, pelas nossas obras da igreja de Itaipu. Os desafios são altíssimos, as despesas são altíssimas. Deus levantou uma família que está patrocinando esta obra, e nós precisamos ver a glória de Deus. Que Deus abra as janelas dos céus, as portas dos céus, sobre esta casa, sobre esta família e sobre toda a igreja, para que também outros possam contribuir. Temos um desafio, estamos levantando uma catedral, irmãos, em Itaipu, uma catedral, uma igreja maravilhosa, vai salvar muita alma. Aquele lugar vai ser usado para a salvação de muitas almas. Então a guerra, você imagina, a guerra é grande, a guerra espiritual é muito grande. Vamos orar a Deus. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Pai maravilhoso, Deus de graça, Deus de poder, nós cremos, Senhor, na ação do Espírito Santo. Enquanto a Tua igreja está jejuando, orando, está, Pai, preocupada em agradar a Deus, focada, voltada para agradar a Jesus, para viver a vontade de Jesus, para viver a palavra. Toda a igreja está focada nessa busca intensa da oração, está buscando, Pai, viver uma vida limpa. Quando porventura peca de alguma forma, seja em palavras, sejam em ações, em omissão, em pensamento. Às vezes, Pai, a gente pensa que o outro está pecando, às vezes a gente pensa que o outro está em adultério, que o outro é um devasso, que o outro é um pecador. Às vezes a gente imagina do outro tudo, o outro já foi tudo na nossa cabeça, né? O outro já foi adultério, já foi fornicador, já foi adúltero, já foi devasso, já foi isso, já foi aquilo. E às vezes a gente não percebe que quem está pecando somos nós. Nós é que estamos pecando, tão distantes da palavra de Deus, porque ao invés de tirar a trave que está no nosso olho, a gente quer ficar olhando o cisco no olho do irmão. E aí é a gente que está pecando, a gente que está chafurdado na lama do pecado. Então, Pai, a gente precisa focar na nossa vida com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão, Pai, pela nossa soberba, pela nossa carnalidade, pela nossa burrice, pela nossa cabeça dura, pela nossa ignorância. Pedir perdão a Deus, Pai, por tantas coisas que sabe que às vezes as coisas da nossa vida eram para estar muito mais avante, muito mais adiante, mas por culpa nossa, na maioria das vezes, por culpa nossa, as coisas estão ainda travadas. Então, em primeiro lugar, arrependimento. Antes de falar de guerra espiritual, porque no evangeliquez, no gospel, sei lá o que, sabe, acontece uma coisa e o inimigo está furioso. Aí a pessoa passou mal, pressão alta e o inimigo está furioso. Aí a pessoa sai do hospital, para comer onde? No podrão da esquina, e joga bacon, maionese, ketchup,
mostarda, afunda tudo com Coca-Cola, depois ainda pega sobremesa e Big Taste, não para, meu irmão, não para. Aí depois passa mal, e o inimigo está furioso. Não, não é o inimigo que está furioso, é a falta de vergonha na cara que está furiosa. É muito óleo de peroba, meu irmão. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, antes de falar em guerra espiritual, que o inimigo está furioso, da batalha, antes disso tudo, perdão, Senhor. Pai, eu quero buscar, eu quero orar, eu quero me santificar, eu quero estar de acordo com a Tua vontade. Pai, essa é a nossa oração, Senhor. Ilumina-nos os nossos olhos para que nós compreendamos essas verdades, para que nós compreendamos essa palavra, Pai. Porque desta forma, com arrependimento, com busca em oração, jejum, Pai, que é momento de santificação, é momento de buscar a Deus em oração, não é momento de lasanha, de Coca-Cola, nem de churrasquinho, nem de McDonald's, é momento de oração, sabe? Então, Pai, esse arrependimento, essa santificação, essa vida com Deus, precisamos disso, Pai. E aí sim, Senhor, aí a gente tem olhos espirituais para perceber a guerra, como Paulo estava diante, Senhor, daquele falso profeta Bar Jesus, que estava de todas as formas tentando afastar o procônsul Sérgio Paulo da fé. E como Paulo estava ali em jejum e oração, Paulo estava em jejum e oração. E tem gente aí falando contra o jejum, mas a gente não vê Paulo falando contra jejum. Pelo contrário, a gente vê Paulo jejuando, a gente vê Paulo orando, o grande pregador da graça de Deus jejuando. E aí, como Paulo estava lá em jejum e oração e obediência a Deus, ele teve discernimento. Aí ele viu o homem do pecado e foi lá e repreendeu. Foi lá e fez o que tinha que ser feito. E Deus usou. E quando o cajado de Deus vem, sai debaixo, sai debaixo. Barbaridade. Deus demora, Deus está paciente, mas quando Deus resolve dar a cajadada, meu irmão, é cajado para todo lado. É disciplina, porque a palavra diz que Deus nos trata como a filhos. Pior é se a pessoa não é disciplinada. Pior é se Deus deixa a pessoa andar sozinha. Aí é que é muito triste. Mas quando Deus disciplina, maravilhoso. É melhor ser disciplinado do que Deus deixar você andar sozinho. Então, Pai, em primeiro lugar, nós queremos ter coração arrependido, coração contrito. Queremos, Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos, Pai, rogar sempre, Pai, pela benevolência, pela graça, pela misericórdia, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós jamais vamos querer nos valer da graça de Deus para permanecer no pecado. Jamais vamos querer ultrajar o sangue da aliança, o Espírito da graça. Jamais vamos querer nos valer do pacto tão precioso da graça de Deus para, com a cara de pau deslavada, querer continuar no pecado. Se nós quiséssemos isso, é porque nós nunca fomos convertidos de verdade. Mas, Senhor, quando porventura pecamos, nos arrependemos, nos sentimos mal com o pecado, queremos deixar o pecado, queremos viver para Deus, isso é graça, isso é misericórdia. Isso mostra que Deus concedeu arrependimento. Então esse é o ponto básico. E então, Senhor, agora queremos sim orar e declarar, Pai, vitória nas guerras espirituais. É tanta batalha, Pai, é tanta luta, é tanta tiro de todo lado, canhão de todo lado, pedrada de todo lado, paulada de todo lado. Você nem acabou de levar a paulada de um lado, já vem a barra de ferro do outro. É um problema de um lado, problema de outro.
de toda natureza. Mas, Pai, nós cremos que Tu estás no controle de tudo. Por isso nós queremos aprender a descansar no Senhor. Da mesma forma que Pedro estava lá descansando em Deus, dormindo um sono profundo dentro da cadeia. Ia ser apresentado para ser morto, estava dormindo, o cara estava em paz, porque ele sabia que Deus estava no controle, Pai. Ensina-nos, Pai, sobre essa paz. Pai, que toda ansiedade caia por terra, todo espírito de intimidação, medos, ansiedade, fobia, tudo isso, Pai, fique para bem longe da nossa vida, Pai. Que nós sequer venhamos a precisar de ansiolíticos. Pai, em nome de Jesus, se porventura alguém está fazendo uso, amém, Senhor, usa, cura essa pessoa, usa o medicamento, mas que ela possa em algum momento, Pai, ser curada, ser liberta totalmente, sarada, restaurada, Pai, porque o Teu poder restaura, o Teu poder cura, o Teu poder livra, o Teu poder abre a porta da prisão. Acorda, Pedro, que eu estou te livrando, rapaz. Tem ali 16 soldados, mas eles vão continuar dormindo, porque eu vou te tirar daqui. E Pedro só foi se dar conta que tudo aquilo era real depois que ele estava lá na rua. Senhor, que muita gente, Pai, venha a viver o sobrenatural de Deus de forma tamanha na sua vida. Quando essa pessoa cair em si, ela vai falar: gente, que é isso? Que coisa tremenda que Deus fez na minha vida. Que coisa tremenda que Deus... Eu nunca imaginei que Deus faria algo tão grandioso assim na minha vida. Oh, Senhor amado, Pai, que famílias agora possam ser restauradas. Que pessoas que têm vivido uma vida conjugal medíocre, uma vida familiar briguenta, pessoas que já não sabem mais o que é carinho, o que é amor, o que é respeito mútuo, marido e mulher que vive se galfinhando, brigando desrespeitosamente. Pai, que filhos e pais que não têm desfrutado de um relacionamento saudável, mas um relacionamento abusivo, briguento. Pai, que essas famílias possam ser restauradas, em nome de Jesus. Pessoas que têm vivido, Pai, de UTI em UTI, hospital em hospital, emergência em emergência, 30%, 40%, 50% do seu salário com remédios, 5, 6, 10 comprimidos por dia. É comprimido para dormir, é comprimido para acordar, é comprimido para não sentir dor, é comprimido para isso funcionar, para aquilo funcionar direito, e o outro para combater esse que está estragando aquele, e sabe, uma bola de neve. Senhor, misericórdia dessas vidas, Pai. Essas pessoas, Pai, que têm vivido o drama de uma saúde frágil, de uma saúde complicada, possam ser curadas, saradas, Pai. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Clama o justo na sua angústia, Deus o livrará. Pai, nós cremos, Pai, que Tu livras os nossos olhos das lágrimas, os nossos pés da queda e a nossa alma da morte. Tu és um Deus especialista em livrar pessoas. Tu és um Deus especialista, Pai, em pegar o fraco e transformá-lo. Tu és especialista em pegar o caído e levantá-lo. Tu és especialista, Pai, em pegar leprosos, afastados da sociedade, excluídos da sociedade, pessoas que todo mundo rejeita. Tu és poderoso de pegar esses pequeninos e fazer uma obra linda de restauração, Pai, de cura, de transformação, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Tu fizeste isso, Senhor, no Novo Testamento com alguns leprosos. Tu fizeste isso, Pai, com Jabez, que era um homem estigmatizado, e o tornaste ilustre. Tu fizeste isso com José,
que foi rejeitado pela família, como a nossa pastora pregou nesse domingo passado, foi rejeitado pela família, invejado pelos irmãos, vendido, dado como morto, feito escravo, caluniado pela esposa de Potifar, aprisionado por 14 anos. Este homem que passou todas as agruras inimagináveis, injustas, mas Deus colocou ele lá no topo. E quando ele estava lá no topo, o que é que ele fez? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Senhor, eu quero nesta noite liberar o perdão, liberar definitivamente, já perdoei há muito tempo, mas definitivamente, Pai, liberar o perdão para aqueles que tentaram me fazer mal. Pessoas, Pai, que foram tão ingratas, pessoas que eu dediquei a vida, 30 anos no ministério, dediquei a minha vida de domingo a domingo, de segunda a sexta, e depois de 30 anos de dedicação, qual foi o pagamento que eu recebi? Um chute na bunda. Foi isso que eu recebi. Por quê? Porque tentei dar uma opinião e a pessoa não ouve, porque não ouve ninguém. Mas eu perdoo, Pai. Eu perdoo totalmente. Perdoo e oro para que seja, sabe, abençoada, acrescida de misericórdia, de graça, que Deus possa abençoar, que Deus possa, sabe, fazer a obra dele de forma maravilhosa. Eu quero olhar aqui para o ministério que Deus me deu, para as ovelhinhas que Deus me deu, para pastorear. É isso que eu quero, é isso que me interessa. É isso que me interessa, é ver a igreja, Pai, no Brasil, no mundo, crescer. Não só a minha igreja, eu não sou narcisista, não. Acho que de narcisista todos nós temos um pouquinho, e a gente tem que saber controlar isso daí. Mas eu não sou esse narcisista, esse cara, sabe, que, não, só aqui que Deus fala, só eu que sou homem de Deus, só eu que meu endereço aqui é o endereço de Deus. Pai, misericórdia, Pai, misericórdia, libera o perdão, oro, Pai, Senhor, abençoa, Pai, faz a tua obra, sabe, de um jeito ou de outro, que Cristo seja anunciado, Pai, que Cristo seja anunciado, que o nome de Cristo seja glorificado. Essa que é a verdade, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pessoas liberem o perdão, perdoem a si mesmas também, pessoas que se vivem se culpando, vivem debaixo de culpa, de estigmas. Pai, que esta noite seja noite de cura, noite de recomeço, noite de avivamento, seja a primeira dia do resto da vida, Senhor. Que as pessoas, Pai, nesses 2 minutos finais, aprendam a deixar o passado para trás, a se reconciliar, sabe, de uma vida espiritual verdadeira com Deus, uma vida ativa, de oração, de jejum, Pai, toda vez que necessário for, de buscas diante do Senhor, de comunhão com a palavra, Pai, em nome de Jesus, e que nós entremos nesse ringue da oração, Pai, para que a iluminação de olhos, de entendimento, Pai, pessoas sejam convertidas, curadas, saradas, como foi Sérgio Procônsul, aqui no texto de hoje, como Paulo, cheio do Espírito Santo, foi lá e agiu conforme tinha que agir. Pai, que a tua obra seja feita, que a tua palavra corra, que vidas sejam salvas e que no final de tudo, Deus seja glorificado. Nós queremos pensar, Pai, na nossa vida com Deus, em pedir perdão pelos nossos pecados. Não queremos nos achar melhores, mais santarrões, ao ponto de ficar julgando os outros e não vendo que com isso nós é que estamos pecando. Nós é que somos os primeiros a pecar com esse tipo de postura. Então, Pai, que nós busquemos, Pai, verdadeiramente santificação, espiritualidade, arrependimento, vida com Deus, viver para Deus, para a glória de Deus. E no ringue da oração, Pai, batalhar. Aí sim, no ringue da oração, batalhar, guerrear,
guerrear, declarar toda barreira caída por terra, todo mal caído por terra, e que a palavra corra, a palavra avance e vidas sejam salvas e curadas. E assim, Senhor, para terminar, enviamos uma oração, uma palavra para Dona Neuza Maria de Azevedo Lopes, para Maria Rita, para Maria do Socorro, para o Aster Nogueira, Francisco de Assis, Irmã Luzia, Antônio Andrade, Gilca Knusti, Gisele Maria, José Cardoso, Marilene Almeida, Ricardo, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Missionária Cláudia, Igor Bragança, Dona Lourdes, Juliana Muniz Santiago, Michele da Silva Machado, Manuela Barbosa, Neucima Proenza, Benjamin Lopes, Lúcio Sobrosa, Andréa Ferreira, Sandra Cardoso, Sueli Fabiane, Vânia Ribeiro, Elza Souza, Neuza Maria, Maria Eduarda, Sérgio Silveira, Andréa Silveira, Francisco Silva, Raimunda Alves, José Gabriel, Luiz Tadeu, Maria Madalena, Kaique Pereira, Jorge Pereira, Joaquim, Adélia Brantes, Nádia Proenza, Gabriel Chagas, Mary, Kátia, Neuza Lopes, Luiz Andrade, Márcia Torres e família, família Tinoco, família Vilela, irmãos todos da igreja, nossa pastora, irmão Vinícius, Bruno, Alex, Geilda, Pedro e Cláudia, Vanessa, e 340 milhões de cristãos perseguidos, e pelas obras da nossa igreja em Itaipu. Nós oramos por isso tudo, Pai, colocamos diante do Senhor e te pedimos graça, misericórdia, provisão, Pai. Que aqueles que estão com dificuldades financeiras, todo mês entra no vermelho, sai do vermelho, entra no vermelho, estão pagando já muito dinheiro de juros, estão com a corda no pescoço apertada. Pai, provisão e graça sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, chegamos ao final, passamos 7 minutos. Você tenha uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, uma noite cheia de graça, de misericórdia poderosa, um final de semana simplesmente maravilhoso. Você possa descansar, deitar a cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, dormir bem, dormir feliz, seu corpo ser revigorado, sabe, suas energias restauradas. Você possa ter aí um sábado maravilhoso, abençoado para a glória do Senhor. Domingo é ceia do Senhor. Venha, amado, venha para a igreja, venha adorar, venha louvar, venha com energia, venha com força, venha com Deus no seu coração. Mesmo que você esteja cansado, triste, aflito, fatigado, chorando, cheio de problema, do jeito que for, amado, venha, mas venha com fé no seu coração. Venha na expectativa de ouvir a palavra, de ouvir Deus, amado. Com Deus sempre há esperança, com Deus sempre há a última palavra. Deus é Senhor, Deus é Pai, Deus é tremendo, Deus é amor, Deus te ama, Ele quer o melhor para a tua vida, Ele vai curar você, Ele vai libertar você, Ele vai operar na tua vida, Ele já está operando. Simplesmente creia, receba na tua vida e viva a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, domingo, ceia do Senhor, vamos celebrar a verdade de que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. Rua General Roca, 340, Galeria Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Aqui estaremos no coração da Tijuca, esperando por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore pelo seu amado pastor Anderson Nogueira, para que possa estar aqui com a graça de Deus e misericórdia do Senhor, pregando a palavra, que estarei amanhã durante o dia inteiro preparando a palavra, que já passei a semana toda estudando e ainda vou ficar amanhã o dia inteiro, tá bom? É com muita alegria que eu faço, é com muito amor e gratidão que o Senhor me permite, me dá saúde e alegria para que eu possa pastorear e servir a obra de Deus. Assim peço, assim oro e assim conto com as suas orações e assim louvo e agradeço ao nome do Senhor Jesus Cristo. Graça, misericórdia, amor, paz, doces consolações sobre a tua vida, bênçãos sem medidas. Somos o que somos pela graça de Deus. Até domingo!